Diga comigo, não temas. Diga ainda, Deus é um Deus de novos começos. Deixa eu repetir esse texto para você entender. Isaías 43, versos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Põe a mão no seu coração, por favor, feche os olhos, baixe sua cabeça. Senhor, diante de pessoas tão inteligentes, pessoas tão lindas, pessoas tão nobres, o Senhor aprove me trazer aqui para derramar a Tua palavra sobre essas vidas. Que o Teu Espírito, Pai, possa falar com cada um deles aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse tempo e que nós possamos ser tocados pela Tua palavra, porque ela é rema, é direção e é norma para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você pode sentar, por favor? O falecimento do Alex encerrou um ciclo na vida da esposa, dos filhos e até na vida da igreja, porque nós acostumados a vê-lo todos os domingos conosco, a lidar conosco como obreiro. Foi uma coisa muito difícil, a gente naquela madrugada receber aquela notícia. Mas irmãos, essa é a realidade das nossas vidas. Nós precisamos entender isso quando nós estamos no dia a dia, trabalhando, vivendo, quando nós fazemos as nossas escolhas, quando nós decidimos o que nós queremos para o nosso casamento, para o nosso relacionamento como pai, como vô, como irmão, como marido. Nós precisamos entender que há um Deus criador dos céus e da terra, e que esse Deus está preocupado o tempo todo conosco, e Ele só deixa de falar conosco quando nós dizemos para Ele, fica um pouquinho para o lado, e que agora eu quero desfrutar a minha carne. Quando nós dizemos para Ele que nós não queremos essa ênfase na nossa vida. Uma das coisas mais nobres do cristianismo é a novidade de vida, a oportunidade de renovação que Deus nos dá todas as manhãs. Quem teve o privilégio de levantar cedo como eu essa manhã, e até ir lá na cortina, trancar com um travesseiro encostando na cortina assim, para que os netinhos pudessem continuar os 4 dormindo ali nos pés da cama, e olhar para fora e ver aquele mar paradinho que eu não me lembro de ter visto em outras vezes, e ver o sol nascendo. Então eu me lembrei do texto de que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam para a gente, mas a gente não entende isso, a gente não presta atenção à nossa luta do dia a dia, né? Fala que nós temos que nos preocupar com o passado, que nós temos que nos preocupar com a situação financeira, que nós temos que se preocupar com o trabalho, que nós temos que se preocupar, enfim, com tantas coisas. Cada pessoa, não importa o seu passado, encontra-se com a oportunidade de um novo começo em sua vida a todos os instantes. Talvez esses que vieram a primeira vez no culto essa noite vão encontrar aqui a oportunidade de rever o seu relacionamento com o Criador. Porque nada acontece embaixo desse céu, embaixo desse sol, nada acontece sem um propósito do Criador. E todos nós precisamos entender que somos frutos desse propósito, desse Deus maravilhoso, e que quando nós entendemos os propósitos dele, nós começamos a andar no seu propósito, é que a nossa alegria é verdadeira, é que o nosso interior fica cheio, é que nós não temos aquele vazio mais. Por quê? Porque nós passamos a desfrutar da presença dele. Esse mesmo Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, se dá meigamente para viver dentro de cada um de nós, para preencher aquele vazio que a gente tem aqui. E Ele sim pode suportar
a dor da perda. Então a dor da perda do Alex, que nós todos sentimos, e especialmente, provavelmente, muito mais a mãe, o pai e a esposa e os filhos, como disse o pastor Gustavo, precisamos chorar junto isso. Mas Deus pode fazer nova todas as coisas todos os dias. Porque Deus é um Deus de novos começos. Diga comigo, Deus é um Deus de novos começos. Todos os dias Deus manda o sol para você, para o bom e para o ruim, para o mal também, para aquele que é pecador também, para o justo também. Desfruta dele quem quer. Veja a nossa situação como país. Veja a nossa situação como universo. Se pegar, quantas pessoas morreram na Turquia por causa de um golpe em cima do poder esse fim de semana? Quantas pessoas morreram na França, em Nice, com uma atitude de uma pessoa extremista que tocou o caminhão em cima de centenas de pessoas? Mas quantas pessoas estão morrendo aqui na meia praia com droga, com vício? Quantas pessoas estão morrendo dentro do seu egoísmo, dentro de sua casa? A gente fica olhando para essas tragédias da televisão, para os problemas políticos do Congresso, para o Cunha que roubou, para não sei quem que roubou, para o Lava Jato, mas dentro das nossas casas as pessoas estão morrendo. As pessoas não estão desfrutando o prazer do matrimônio, as pessoas não estão desfrutando o prazer do relacionamento pai e filho. Paro de propósito para você pensar um pouquinho na sua vida. Deus é um Deus de novos começos, mas os novos começos são para aqueles que querem, porque Ele não é usurpador. Ele não é direcionador no sentido de dizer, não, eu quero assim. Ele te permite o livre-arbítrio para que você escolha, mas quando você escolher, você precisa ter a certeza que através da palavra dEle, Ele vai absorver você, de tal maneira que Ele vai encher você de alegria, mesmo diante das vicissitudes, das dificuldades, das perdas irreparáveis. O Salmo 56, no verso 4, fala: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? E aí nós ficamos nos dando, eu não vou dizer o luxo, mas nos dando o serviço mau, o mau serviço de prestar atenção em pessoas que não têm fundamentos, que não têm vida, que não têm frutos para nos influenciarem. Sempre que vem falar para mim de alguém, eu falo, quais são os frutos dessa pessoa que falou para você isso? Quantas pessoas ela trouxe para o Evangelho? Quantas pessoas ela amou de fato ao ponto de se dar totalmente? Quantas pessoas ela tem generosidade ao ponto de abrir mão da sua casa para que vão na casa dela comer? E então normalmente se desmorona, porque os críticos, os julgadores, aqueles que estão na sociedade tentando influenciar com palavras, normalmente são hipócritas, normalmente são pessoas insensíveis. E aí o que acontece? Que poderá fazer-me o simples mortal? Há uma luta, irmãos, natural, não tem como ser diferente, e Deus tem um propósito para isso, por isso Ele deu essa luta para a gente, entre a carne, que gera medo e temor da vida, e o Espírito, que pode nos levar a confiar ou não. Nós é que direcionamos o nosso espírito. Diante do perigo, nós somos humanos e temos medos, não é verdade? Quem de nós não tem medo? Seria uma hipocrisia dizer que o cara, porque ele é pastor de uma igreja, ele não tem medo. Nós conversávamos sobre isso no carro essa semana, enquanto viajávamos, sobre o medo da morte. Claro, endereçados pelo problema do Alex, nós começamos a meditar de novo. Meu Deus, você tem medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer. Apesar de saber de que vai para o céu. Mas ninguém quer encurtar a vida aqui. Agora, o que nós fazemos para isso? O que nós fazemos para ter a certeza da salvação como o Alex teve?
Muitos são presunçosos e negam o perigo. Falam, não, eu não tenho medo do perigo. Não, o perigo é uma realidade na nossa vida. O medo, portanto, ele é instintivo. Nós queremos confiar, mas o temor parece mais forte que as nossas forças. E aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? E então eu queria deixar para você essa noite o primeiro segredo, que é o segredo de Davi. Diga comigo, segredo de Davi. Qual que era o segredo de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que passou por todas as situações que você conhece, quem lê a palavra sabe do pecador que ele era, mas também chamado o homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração disposto a aprender e porque tinha um coração disposto a perdoar. Mas Davi tinha um segredo. Qual que era o segredo dele? Confiar na palavra de Deus. Esse era o segredo de Davi. Porque a palavra de Deus é eterna, porque a palavra de Deus é confiável e porque a palavra de Deus nunca falha. Você pode repetir isso comigo para a gente gravar bem? Diga comigo, a palavra de Deus é eterna, é confiável e nunca falha. Então, o Davi teve muitas situações em que ele ouviu a palavra, mas eu quero lembrar só duas para você gravar. A primeira delas foi quando Samuel foi ungir ele. Samuel disse para ele exatamente o que ia acontecer. O cara ungiu ele rei, ele voltou para as ovelhas. Ele voltou a servir o pai dele. Ele voltou com o coração esperar o momento. Você está compreendendo isso? Muitas vezes você recebe palavra na igreja, você recebe palavra de um pastor, de um líder, de um missionário, de quem quer que seja, e você quer que aconteça naquela hora, senão você vai se retirar. Se o pastor falava, Deus vai te prosperar, mas no mês seguinte as suas vendas foram negativas, pronto, acabou. Não é assim que funciona? Davi não, Davi quando ele foi ungido rei, Samuel falou para ele, você vai ser rei, mas há um outro rei, aguarde seu tempo. Aguarde seu tempo, e ele obedeceu. Então quando você lê uma palavra na Bíblia, você precisa, ao tempo de Deus, isso vai acontecer na minha vida. O segundo ponto que Davi obedeceu e se quebrantou foi quando pecou. Quando Natã confrontou ele, o profeta Natã falou para ele, meu amigo, você transou com a mulher do teu soldado e ainda você matou o cara. E aí ele fez aquela comparação com a ovelhinha lá, que está muito bem descrita. O que Davi fez? Ele se rebelou, pegou e mandou passar, ele era o rei, ele podia mandar passar a espada no pescoço do Natã. Por que não? Era assim que funcionava, ou não foi assim que funcionou o tempo todo no tempo de Davi? Até o Absalão, o filho dele, também traiu ele. Mas Davi escutou a palavra do Natã, foi para o quarto dele, se vestiu de pano de saco e começou a chorar e se arrepender. Então quando você é ademoestado num culto, que o Espírito Santo pega você e fala, olha aqui você precisa se render, entregar a vida para mim, você precisa parar de fazer esse ilícito, e eu sei, vai custar 500 mil real por mês, ou 5 mil real, ou 500 real, eu sei, vai custar submissão, vai custar obediência, vai custar você se render. Sei lá quantas coisas agora na cabeça de cada um de vocês está passando aí, que o Espírito Santo está dizendo, está vendo? Viu como é que é? O que Davi fez? Em vez de ele ser soberbo, presunçoso, como disse eu aqui antes, ele foi lá e se humilhou diante de Deus. Então, eu queria dizer para você que o segredo de Davi foi confiar na palavra de Deus, que naquela época era passada por homens de Deus. Hoje você tem o privilégio de entrar na internet e escutar uma boa palavra às vezes. Você tem o privilégio de ler a Bíblia todos os dias. Você tem o privilégio de ler a Bíblia no celular à vontade. Você tem o privilégio de conversar com pessoas. Então você
não poderá chegar diante do trono branco e dizer assim: não, eu não tive tempo de ouvir a tua palavra. Ou seja, o privilégio da ignorância da palavra, todos os que estamos aqui, todos, nós já perdemos, inclusive o pastor, com muito mais pegada. Então você precisa entender isso. Esses dois exemplos de muitos que eu poderia dar sobre Davi me levam a fazer uma reflexão mais profunda, que é você entender no teu coração quantas vezes você já veio no culto, por exemplo, e a palavra não fez efeito na sua vida. Quantas vezes você leu a Bíblia, aquilo entrou como uma história intrigante no teu coração, dá a impressão, fala, bom, agora vai mudar a minha vida. Deixa assim. Isaías 48 está escrito assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você pode repetir esse verso de Isaías 48 com o pastor? Diga assim: a relva murcha e as flores caem. Agora diga bem alto, diga, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Irmãos, é para sempre. A palavra de Deus, ela é constante, ela é abençoadora. Tanto que em Apocalipse, Jesus está dando a revelação dele lá na ilha de Patmos para João, né? Apocalipse é o livro mais amado e o livro mais odiado da Bíblia, porque é pegado. Mas Jesus está dando lá no capítulo 1, no verso 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado foi o Alex, que ouviu, escutou, que se entregou e falou: eu vou até me batizar, eu vou me entregar, eu quero é Deus, eu não quero religião, não quero saber de outras coisas. A Bíblia fala que só existe um intermediário entre eu e Deus, e eu vou atrás desse intermediário chamado Jesus Cristo de Nazaré, e pronto. E não tem santo e não tem nada, a Bíblia fala isso. E aí ele chegou e falou: não, é assim, pastor, é assim. Alex, você quer se batizar? Eu quero. Você entende a importância disso? Você entende o que você está fazendo? Não, eu quero. De livre, espontânea vontade, eu quero. Então agora ele desfruta da presença de Deus na vida dele, no céu. Essa certeza eu tenho total. E você precisa entender isso. Porque a fé, irmãos, não é uma coisa mística, não é uma coisa romântica, não é uma coisa filosófica. A fé é uma coisa real. Você tem os fundamentos da fé sempre narrados aqui nos sermões dessa igreja. Mas por que tem que falar dos fundamentos? Porque você precisa solidificar, junto com o pastor, com os pastores da igreja, um estilo de vida obediente à palavra de Deus. Romanos 10:17 fala assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então não adianta fazer muito contorno, inventar muita história. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de novos começos, e esses começos vêm pela palavra de Deus, vêm pela fé. A fé, portanto, é um crescimento concreto, é um crescimento prático. Vem com o viver as experiências de Deus na sua vida. Você faz um desafio para Deus, você começa a viver, você começa a dar passos em direção a Ele, e você começa a ver Ele tomar conta do seu viver. Você às vezes, inexplicavelmente, fala: meu Deus, como é que solucionou isso já? Mas você tomou a direção. Ele quer ver o teu coração disposto a receber, a crer, a obedecer, a entender todas as coisas. Portanto, pedras no caminho sempre nós vamos ter. Elas são oportunidades para a gente exercer a nossa fé. Como Deus vai fazer para nós crescermos?
se Ele não colocar umas pedrinhas para a gente pular, né? Para nós exercitar. Ele precisa testar o nosso nível de fé. Em todos os perrengues que Davi passou, mesmo na caverna de Adulão, em todas as situações, ele teve que se fingir de louco, ele teve que passar por muitas situações difíceis. Em todas elas, você pega Salmo, você vai ver que todas elas ele teve uma canção de louvor. Essa manhã eu li um livro do C.S. Lewis e ele estava falando da esposa dele, que morreu com apenas 45 anos, esse cara fabuloso, que escreveu tantos livros, que foi professor em Harvard, que foi um cara, um crente mesmo. Esse cara fala do louvor que ele fez quando a esposa morreu. Porque ele entende que a glória de Deus estava se manifestando. Essa semana, quando nós estávamos saindo de Cascavel para cá, nós pegamos uma chuva de pedra tremenda à noite. Acho que umas 9, 10 horas da noite. Foi tremendo, o carro fazia uma barulheira ali. Eu falei, vai sair vidro para tudo que é lado aqui. E nós começamos a orar. E logo depois eu peguei e abri o livro do homem lá na livraria onde nós fomos comprar. E eu falei, então eu orei errado. Porque o cara fala, não, você precisa exaltar Deus, porque aquilo era uma manifestação da glória dele. A chuva de pedra era uma manifestação do poder extraordinário de Deus, para que o homem dissesse, oh, meu Deus, o que eu posso fazer? O que posso eu fazer como homem diante disso aí? Nada. Você se sente o menor de todos. Você encosta o carro embaixo de uma árvore, ela fala assim, a árvore pode cair em cima de nós com esse vento. E era vento, irmãos, era muito. Casas descobertas, pedra, voava folha, voava pedra, voava tudo. E daí? E daí? Que pode me fazer um mortal diante disso? 56:4, Salmo 56:4. Que pode me fazer um mortal? Agora, a Bíblia ensina que Deus é um Deus de novos começos. A Bíblia ensina no Salmo 30, verso 5, na parte B, que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Diga comigo, o choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Um novo dia, um novo começo. Deus está sempre disposto a te oferecer isso. É você que precisa pegar isso. Novo dia, um novo começo. Deus que nós servimos é um Deus de novos começos. Não tema. Jó disse isso no capítulo 42. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhum dos teus planos. Então por que nós ficamos sonegando Deus? Por que nós ficamos esquecendo Ele para fazer com que a nossa vontade da carne, que é falha, que é muitas vezes destrutiva para nós mesmos, observe o que o celular está fazendo com nós, com nossas famílias. Observe o que o Facebook está fazendo com nossas famílias. As redes sociais. Nós estamos destruindo os relacionamentos. Primeiro era a televisão. Sentava-se 5, 6 na frente da televisão e ficava todo mundo de braços cruzados das 7 da noite, 6:30, 7 horas, até as 10 da noite. Aí, vamos dormir, vamos dormir. Todo mundo cansado, irritado com as notícias, só coisa perrenga. E pronto. Agora não, agora cada um vai para o seu canto com o seu celular. Está na hora da refeição, está lá o celular. Então nós estamos construindo isso. Mas Deus é um Deus que estabelece pactos novos. Todo dia Ele quer estabelecer um pacto. Quando ele citou em Jeremias, e depois Paulo replicou isso em Hebreus, no capítulo 8 de Hebreus, no verso 10, ele fala: essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Ou seja, Deus faz pactos com a gente e espera que a gente entenda isso. Deus faz da gente novas criaturas, nova criação. Se você lembrar, em 2 Coríntios 5,17, era o verso que eu falava para minha mulher quando me converti, 20 anos atrás. Porque ela falava assim, fala a verdade. Fala a verdade. E ela punha lá o papelzinho no espelho assim, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Esse é o primeiro versículo que eu decorei, porque ela punha lá. Fala a verdade. E eu pegava, quando ela vinha falar qualquer coisa, eu falava assim, escute bem, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Amém, igreja? Eis que surgiram coisas novas. E esse é o gostoso do crente. Ele pode dizer, não, tá bom. E a única coisa que Deus vai pedir para você é um negócio chamado arrependimento genuíno. E tudo se faz novo. Arrependimento genuíno é o passaporte para a nova vida. Diga comigo, arrependimento genuíno é o passaporte para a nova vida. A gente é estrangeiro nesse mundo até que a gente recebe Jesus no coração e se arrepende de fato dos nossos pecados. A gente pode ir para a igreja, para a religião, pode acender vela lá no cantinho, pode fazer o que quiser, como nós fizemos antes de nos converter, tudo que essas coisas. Pode fazer tudo isso. Só que isso não salva. O que salva é entender que Jesus é o Senhor, recebê-lo no coração e transformar isso em atitude de arrependimento. Então nós saímos da condição de simples criatura e passamos a ser filhos, e isto não pode ser esquecido nunca. Sabe por quê? A novidade de vida na noite que a gente recebe Jesus é impactante. A gente até chora. Mas com o tempo, como todas as coisas o ser humano acostuma, a gente acostuma com isso aí. E já não valoriza mais. Mas você não pode perder que antes você era criatura, e de repente, por uma graça misericordiosa de Deus, você passou a ser filho. E como filho você pode dizer, Abba, Pai. Então precisa entender isso. Porque Deus provê novos caminhos todos os dias. Deus promete um novo céu e uma nova terra. Também está lá em Apocalipse, no capítulo 21, nos versos 1 e 2. Diz assim, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Como uma noiva adornada, a igreja sendo preparada como noiva adornada para Jesus. Eu e você somos a igreja, não é esse prédio aqui. Esse prédio aqui é de uma família, e daqui a pouco eles podem querer vender e montar aqui uma empresa, uma indústria. Mas nós vamos continuar como igreja. Quem sabe nós temos que ir para outro lugar. Nós somos a igreja, não é o prédio. Agora entenda bem, esse Deus, que é um Deus de novos começos, Ele quer que a cada dia você entenda isso. A cada dia, quando você passa por uma dificuldade, Ele quer que você pondere e fale assim, eu sou realmente o seu Deus? Eu sou aquele que realmente tem poder nas suas decisões, que influencia as suas escolhas? Então, se isso é verdade, se isso é um fato, você pode tranquilamente assumir isso e dizer, não, realmente o Senhor é meu Deus. Lembra-se de Abraão? Abraão saiu de Ur dos Caldeus para se estabelecer em Harã. Primeiro passo dele. Deus lhe deu um novo começo ali. Depois, mais tarde, um novo começo em Canaã. Quantas vezes Abraão teve novos começos, se você ler a história de Abraão na Bíblia. Agora vamos mais para frente um pouco, logo depois vem Jacó. Se você lembrar de Jacó,
o usurpador, o traidor, aquele que tinha lá seus esquemas com o tio, etc. Um dia ele teve que voltar e teve um novo começo. Quando ele se encontrou, apesar de todas as circunstâncias da vida dele, um dia ele teve que se encontrar com o irmão dele. E Deus deu para ele um novo começo. E esse mesmo Jacó, olha que interessante, mais tarde, quando o filho dele vai para o Egito, ele também vai lá. Passa anos, ele se transforma num profeta. Um novo começo. Então aquilo que para você parecia um absurdo, para nós, quando um dia chegaram para nós e falaram, vocês vão ser pastores, nós já tinha 60 anos de idade. Falaram, que absurdo isso. Que absurdo. Não, agora é um novo começo. É um novo começo. Então você não pode desprezar os novos começos que Deus está oferecendo para você. Porque eles poderão passar para você e quando você chegar na eternidade, falar, meu Deus, passou o barco do meu lado e eu não vi. É interessante entender isso, porque Deus é um Deus de novos começos para o nosso país também. Observe o movimento que está havendo de limpeza. Você podia imaginar 5 anos atrás que tantos o cara de uma das construtoras que está preso lá e que não querem largar o cara e tomara que não largue mesmo, o cara tem até banco na Suíça dele. O cara tem jatos particulares. O cara está lá na cadeia como qualquer um de nós poderia estar. Essa semana pegaram o prefeito de Foz do Iguaçu, que é crente, evangélico, irmãos, para nossa tristeza, e prenderam o cara por corrupção. Tem lá uma pequena lava-jato na cidade lá. Irmãos, Deus é um Deus de novos começos. Quem sabe Ele está pegando esse cara que estava lá em Foz do Iguaçu como prefeito e falando, aqui, olha, eu te coloquei ali, você não prestou atenção, agora eu vou te colocar na cadeia para você ver. Eu lembro de um livro que eu li de um cara dos Estados Unidos que se transformou na principal autoridade na televisão americana na área evangélica, porque lá a televisão é subsidiada. Toda a televisão evangélica é cultural, e como cultural é subsidiada. E esse cara se corrompeu, e ele conta a história, testemunho pessoal dele. E quando ele chega na cadeia, sobrou para ele, depois de centenas de amigos que ele tinha, a esposa e o filho que iam visitá-lo. E daí ele chega lá, tem um pastor que visita ele, e todo mundo dizia, esse pastor vai abençoá-lo. E a luz está dançando lá, o Léo fez assim, falou, não sei lá o que tem esse negócio aí. É o capeta, homem, larga a mão, deixa assim. Deixa aí, o lapeta. É lapeta. Esse sujeito recebe uma palavra de demonstração que ele conta num capítulo lá no meio do livro. Alguém teve coragem de dizer para ele, você é um safado. Você estava com o poder na mão, Deus te catapultou lá e você não usou isso a favor do reino. Então, muitas vezes, Deus enche o nosso bolso e nós ficamos se lamentando. Mas eu não posso dizimar, eu não posso ofertar, eu não posso não sei o quê. Sabe quando que Deus vai te abençoar mesmo? Quando você fala, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Senhor, toma-me em tuas mãos, tudo que tenho. Você tem coragem de levantar a tua mão e dizer isso? Levanta a tua mão, faz favor. Levanta a tua mão e diga, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é teu. Em nome de Jesus. E aplauda o Senhor Jesus por isso. Deus é um Deus de novos começos. José, a história de José nós podíamos nos reter aqui e falar porque ela é cheia de novos começos. Depois que ele está lá no poço, vendido por seus irmãos, daí ele vai lá para a casa do Potifar, vive um momento de glória, em que ele é o gerente da casa, tentado pela sedução da patroa, ele para a cadeia. Aí ele, mais uma vez com o tempo na cadeia, daí ele profetiza para os caras, fala, aqui está a minha chance de eu sair daqui, os caras esquecem ele lá. Mas Deus estava cuidando dele, porque Deus é um Deus de novos começos. Diga comigo, Deus é um Deus de novos começos. Por isso eu não preciso temer, por isso você não precisa temer.
Por mais difícil que você esteja passando nesse momento, por mais dificuldade que você esteja passando, você precisa crer que Deus é um Deus de novos começos. Pega Moisés. Passou o tempo do José, passou os 400 anos né? Aí vem Moisés, ainda que apropriadamente instruído por Deus e consciente do seu destino, Moisés fracassou devido ao seu descontentamento com o povo. Mas teve um novo começo quando Deus aparece na sarça ardente para ele. E ele tira o povo do Egito. Bom, acabamos de falar aqui de Davi, né? Davi foi culpado por concupiscência, por adultério, por assassinato. Teve que pagar muito pelo que fez. Porém, Deus deu a ele novos começos. Pense que nobre foi a vida de Davi. Por isso, quando você está passando por um perrengue, por uma dificuldade, por uma situação difícil, entenda, Deus provavelmente, e eu posso até dizer mais que isso, com certeza Deus está te dando um novo começo. E aqui eu podia contar aquela historinha que todos vocês sabem, que é a historinha das vaquinhas, né? Que Deus tirou as vaquinhas do cara para dar para ele uma empresa, né? Eu gostava muito quando me converti, porque isso enchia meu coração, porque eu via algumas coisas acontecendo assim, sumindo do meu bolso, eu falava assim, mas a história é muito assim, muito fácil. O cara tinha as vaquinhas, foi para a faculdade, um dia volta à faculdade, a mulher está chorando na porta, fala, morreu nossas 8 vaquinhas. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Acabei de formar, agora que eu ia fazer minha leiteria, que eu ia fazer minha queijaria e tal. Não, acabou, perdi minhas vaquinhas. Ele sai procurando um trabalho. Na frente de uma empresa, ele bate numa pedra com o pé, machuca, olha para cima a placa e fala, precisamos de ajudante. Ele entra. Alguns anos depois, ele ganhou aquela empresa do proprietário. Claro que deve ser uma história inventada essa. Deve ser uma parábola, né? Mas é assim que Deus faz com a gente. Ele torna o impossível possível. Diga comigo, Deus é um Deus que torna o impossível impossível. O improvável, improvável. O absurdo, no realizável. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Tá bom. Aí vem Jesus na terra e tem um baixinho lá, que dizem que era baixinho, chamado Zaqueu. E o baixinho está ali tentando falar com aquele Deus, mas ele é publicano. E como todo publicano, rejeitado pelos fariseus. E como todo publicano, mal visto pela sociedade. Por isso nós, quando recebemos pessoas na igreja, irmãos, nós não temos direito, viu? De olhar se ele é publicano, se ele é hipócrita. Nós só temos um fator, uma coisa a ser feita, que é amar, incondicional. Amar os diferentes, que sempre a pastora fala para mim, amar os bons é fácil. Ah, você ama fácil os bons. Quero ver você amar os difíceis. E é esse que precisa amar. Zaqueu, cobrador de imposto também, como Mateus. Mateus teve o privilégio de Jesus chamá-lo. Mas ele podia simplesmente esquecer que Deus é um Deus de novos começos. Dizer, não, eu não vou atrás desse cara, não. Eu estou vendo ele fazer milagre, mas eu não vou. Não, ele largou tudo. Vocês sabem como era o cobrador de impostos? Como esse cara. Ele tinha que primeiro pagar o imposto, ele tinha que ter caixa. Entende? Ele tinha que ter caixa. Ele pagava o imposto para o governo romano, aí depois ele ia recolher. E daí ele se dava no luxo, no direito de cobrar juros, usurpar, roubar. E o Zaqueu estava nessa condição. E de repente Zaqueu sobe numa árvore para falar com Jesus. E Jesus vai na casa do cara comer. Por quê? Porque Deus deu para ele um novo começo. Por isso, por pior que você esteja passando, por mais dificuldades, por mais da impressão assim, fala, meu Deus, mas eu tenho passado uma rotina, minha empresa não anda, eu sei de um irmão que está aqui na igreja, que já abriu imobiliária, que fechou imobiliária, que quase teve o casamento destruído, por pior que seja. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei dele.
Deus é um Deus de novos começos. Diga comigo, Deus é um Deus de novos começos. Por isso, não, fala mais alto, por isso eu não preciso temer. Olha Pedro, um sujeito limitado, ineficaz, muito vacilante, mas Deus lhe deu um começo. E que começo, né? Que foi dado por Pedro. Transformou ele no pai da igreja, praticamente, no cara que fala: ó, sobre você vou instituir essa igreja. Eis que faço uma coisa nova. Deus que levanta novos começos. O fato de um novo dia nascer, que eu falava desta manhã, significa que as misericórdias do Senhor estão nos alcançando. Novos começos. Um broto que nasce de uma árvore. Às vezes eu fico olhando, os caras cortam a árvore na calçada, porque está seca. Vem uma chuva, brota aquele broto e fala: meu Deus, do improvável, Deus faz nascer uma árvore, às vezes mais linda que aquela que estava antes. Por quê? Porque esse é o Deus dos novos começos. Dá um acidente, dá a impressão que dá um desespero, fala: meu, agora acabou tudo para mim. Aí vai ver, bom, carro vou comprar outro, vou trabalhar de novo, pelo menos estou com o meu corpo perfeito e pronto. E aí, são as coisas que... Então, assim como nasce uma árvore, um broto de uma árvore que antes era seca, porque choveu, Deus faz na vida da gente, quando a vida está seca, a gente resolve receber a poda de Deus. Você precisa entender, Deus quer podar coisas na tua vida, que pode lhe custar dinheiro, pode lhe custar fama, pode lhe custar poder, acima de tudo vai custar muita humildade e quebrantamento, porque para gerar arrependimento, sem humildade, você já viu alguém se arrepender sem ser humilde? Presunçoso se arrepende? Não. Zaqueu, por mais forte que ele fosse, ele teve que dizer: entra na minha casa, vem me ajudar. Deus criou todas as coisas com o poder, com o potencial de se renovar. É interessante como nós temos uma vocação para olhar só o lado ruim da vida. Não é verdade? Nós temos uma vocação especial para criticar o outro, para olhar o lado ruim da pessoa, para exigir da pessoa aquilo que às vezes ela não pode dar. Mas nós esquecemos de olhar que Deus é um Deus de novos começos, que pode renovar e pode nos surpreender. Pode nos surpreender. Olhe para os discípulos de Jesus, para os 12 que ele comissionou, e você vai ver o quê? Ele foi lá dentro do templo escolher os doutores da lei? Foi nada. Mais tarde, sim, ele tocou a vida de Paulo, porque ele tinha um propósito na vida de Paulo, e fez dele um novo começo. Cada pessoa apresentada aqui no altar, como nós fizemos agora com o menino, está recebendo um novo começo. Cada pessoa curada aqui na igreja, cada pessoa restaurada, cada casamento restaurado. E olhando aqui de cima, que a gente lida com tantas pessoas, a gente tem o prazer de olhar, aquele casal, cada casamento, cada jovem que é liberto de um vício, cada milagre que acontece representa que o poder de Deus está presente na igreja, gerando novos começos. Jesus morreu, sim, mas ressuscitou, gerando um novo começo, oportunizando para mim e para você um novo começo. Portanto, o nosso Deus é um Deus de confiança e de novos começos. E a gente precisa entender isso na nossa vida, quando Ele fala no sermão, quando Ele fala na palavra, quando Ele fala no dia a dia, quando Ele fala até com uma situação difícil. Sabe, Deus oferece para a gente perdão dos nossos pecados. Como eu disse, a simples confissão precedida do genuíno arrependimento vai gerar isso. Deus promete ajudar a gente. Ele falou lá em Lamentações, 3. Eu queria que você repetisse comigo o verso 23, de Lamentação 3. Diz assim: renovam-se cada manhã
E grande é a sua fidelidade. Porque é graças ao grande amor do Senhor que se renova toda manhã a nossa energia. A gente levanta, o coração está batendo, a gente está indo. Ele intervém diretamente pelo Espírito quando a gente pede para Ele. Deus é um Deus que indica êxito para as nossas vidas. Mas Ele espera que eu e você, pode vir, pastora, que eu e você nos movamos nesse sentido. Você consegue entender isso? Noite de entender os novos começos de Deus para as nossas vidas. Estou tentando lembrar o nome do presidente, não sei se o pastor Gustavo pode me ajudar. Aquele presidente dos Estados Unidos que tem aquela estátua na frente lá em Lincoln, Abraham Lincoln. Você já leu a história de Abraham Lincoln? Quantas eleições ele perdeu até ele chegar a ser presidente? Tudo que Satanás quer é que você esqueça que Deus é um Deus de novos começos. Tudo que Satanás quer é que você abandone Deus. Como milhares de crentes estão aí na rua dizendo que são, desviados. Tudo que Deus quer é que você entenda que Ele é um Deus de novos começos e no tempo dEle. Se você confiar e você seguir o segredo de Davi. Lembra do segredo de Davi? Coração ensinável, arrependimento e fé na palavra. Fé na palavra. Quero convidar você a ficar de pé.